Estamos a julgar, em repercussão geral de recurso extraordinário, a reflexão no sistema jurídico brasileiro sobre a possibilidade de prorrogações de escutas telefônicas autorizadas judicialmente, sobre a existência ou não de um limite, não escrito em lei, um limite a impor a impossibilidade da duração dessas escutas. A perspectiva constitucional do problema envolve o princípio da proporcionalidade e o devido processo legal, a discussão sobre a proibição da proteção deficiente e a discussão sobre a possibilidade de fundamentação sucinta em decisões judiciais, algo que esta Corte já tem, temas sobre os quais essa Corte já se debruçou várias vezes. O que há de especial neste caso é que não há dúvida, e qualquer profissional do direito que tenha lidado com processo penal e escutas telefônicas sabe o quanto é constrangedora uma escuta telefônica. É extremamente violento, não só para quem é escutado, mas para quem acompanha as escutas e examina aquilo, a invasão na esfera da intimidade das pessoas. Mas isto pode ser um mal menor ou um mal necessário. Essa é a questão da proporcionalidade no movimento do processo penal. Há de ser proporcional, razoável e ponderado este ingresso. E é claro que aqueles que talvez não tenham familiaridade com isso possam imaginar que escuta telefônica é um procedimento voltado contra pessoas inocentes que, sem saber, poderão se estar autoacusando numa escuta, e essas pessoas inocentes serão vasculhadas por um aparelho repressor que é absolutamente tendencioso na escuta e que busca distorcer tudo aquilo que as pessoas falam nas suas comunicações, e essa máquina perversa se dirige num viés de confirmação dos seus preconceitos contra esta pessoa inocente, buscando, assim, legitimar toda a perversidade praticada por agentes do Estado na escuta telefônica. Esse desenho diabólico da escuta telefônica, eu não diria diabólico, George Orwell, é 1984. É uma transposição disso que nós tendemos a imaginar que o Estado brasileiro, ou que o Estado possa fazer em escutas telefônicas. Felizmente, temos um processo penal avançado, uma democracia madura e um devido processo legal civilizado neste país. O que temos, pelos rigores da lei e pelo sistema acusatório, com o juiz, promotor, o sistema policial operando em interdependência e separação de poderes, é um absoluto regrado sistema de ingresso na privacidade telefônica das pessoas. De início, só se faz uma escuta telefônica quando temos um agente criminoso com fortíssimos indícios a seu respeito. Em segundo lugar, ele já foi investigado por todos os vários meios possíveis. Não se começa com escuta telefônica, não se faz da invasão da intimidade o ponto de largada da persecução ou da investigação. Isto é, última ratio. O serviço feito com uma fidelidade à lei e à justiça é o serviço na escuta de se verificar a busca de verdade, de verificação de hipóteses criminais fortes. É um esforço para se confirmar suspeitas firmes já existentes. O viés não é o viés de confirmação. Todo profissional que lida com isso trabalha com um viés de infirmação. Tudo que se vê numa escuta telefônica é o tempo todo pelos profissionais do Estado infirmado. Isso tem outro sentido, isso tem outra significação. Não se vai e não se entra nesse campo para confirmar intuições. Ao contrário, o esforço racional do Estado nas escutas é um viés de infirmação, sem qualquer
compromisso com o erro. Tempo tivesse, descontaria os erros que já vi em persecuções penais, infirmados graças a escutas telefônicas. Dito isso, é muito importante que não confundamos a escuta telefônica com o processo investigatório venturoso, a Fishing Expedition. Fazer Fishing Expedition em uma escuta telefônica não é o problema da escuta telefônica, é um problema de Fishing Expedition. Não confundamos uma prática equivocada com um veículo adequado. Igualmente, não confundamos achar numa escuta telefônica aquilo que se procura com procurar em uma escuta telefônica algo para ser achado. Isto é banido. A outra coisa é absolutamente regular e proporcional e adequada. Então, não estamos falando em uma sociedade democrática, em um devido processo legal, de direito penal do inimigo, de direito processual do inimigo. Estamos aqui a discutir se é ou se não é proporcional que uma escuta telefônica dure mais do que 30 ou 60 dias, como pretendem algumas partes, ou dizer jamais poderá passar de tal ou qual tempo uma escuta. Entendamos que parte da eficiência do Estado em responder à criminalidade impõe que ele não seja um Estado que abdique do seu dever de pronta resposta. Imaginemos o que é o Estado ter que perseguir a máfia com o direito de uma bala de prata de 30 dias ou 60 dias de escuta. O que é isso, senão uma renúncia ao dever do Estado de proteger a sua sociedade? Façamos isso no Brasil e digamos que este é um país onde escutas telefônicas não podem durar mais do que 60 dias e teremos criado um paraíso para a criminalidade. Instalemos-nos nesse país, porque nesse país o Estado só pode dar um único tiro, de 60 dias. Mais ainda, esta duração alongada de uma escuta telefônica é também em favor da defesa. É a quantidade de escutas, é a duração das escutas que permite que não só a acusação, mas que também a defesa possa produzir argumentos em favor dos réus. Isso não estamos a tratar aqui de uma ferramenta de acusação, mas uma ferramenta de confirmação, de verificação e de verdade processual. É proporcional? Sim, é proporcional. A lei diz que crimes podem ser, que penas permitem esse tipo de invasão. Mas mais ainda, deve ser algo contemporâneo. Ninguém está falando e ninguém faz uma escuta telefônica para apurar se alguém há 10 anos atrás, 5 anos atrás, estava ou não participando de um homicídio pretérito. Não é isso. Não se está a instigar a vida e a intimidade de alguém para descobrir um fato velho. Geralmente, preponderantemente, são fatos correntes. Muitos desses casos são crimes permanentes. Muitos desses casos são crimes em estado de flagrância, crimes em fieri, crimes acontecendo. Mas não importa quanto tempo funcione essa organização de tráfico de drogas, ela só poderá ser escutada 30 dias. Por mais que nas escutas vamos descobrindo novas operações, novos desembarques, novos agentes, e a teia vai crescendo. Como podemos capturar uma teia criminosa, uma organização com várias ramificações, numa limitação, numa impossibilidade a priori que não está na lei e nenhuma lei? Não está na lei espanhola, não está na lei portuguesa, não está na lei inglesa, não está na lei americana. Porque, óbvio, nenhum Estado renuncia ao seu dever de ação. Como trabalharmos com terrorismo, com um sequestro que se alonga? Não podemos mais. É óbvio, senhores ministros, é óbvio que tudo isso se passa com controle jurisdicional. E todas essas prorrogações são fundamentadas, são meditadas, são vistas, são examinadas. Este caso, em particular, estamos a discutir uma tese, mas eu gostaria de frisar, este caso, muito bem, o relatório excelente do ministro Gilmar, desafia a proporcionalidade. Por quê? Porque
quando olhamos o total de pessoas denunciadas e o total de crimes denunciados, ok, o número de 2 anos de escuta assusta. Faz-me lembrar o ministro Teori, saudoso ministro Teori, dizendo, puxamos uma pena e vem uma galinha. Mas não, só tínhamos 30 dias e 60 para investigar a galinha, não se pode mais ir, só se pode ir a pena. Descobrimos uma galinha, mas gastamos a bala de prata. Este caso redundou em 245 crimes. As denúncias, o conjunto de denúncias, não vou discutir a cifra milionária, não vou discutir a fuga, mas do caso eu gostaria de frisar, 245 crimes em 2 anos de escutas. Se formos dividir proporcionalmente, é uma escuta para cada 3 dias. Ou melhor dizendo, é um crime para cada 3 dias. Então, é de uma eficiência o sistema aqui. Por quê? Fizemos 700 dias de escuta e 245 crimes. Significa que cada crime teria custado 3 dias de escuta. Não se está falando de um crime de fato único, de uma pessoa única acontecida no passado. Então, a proporcionalidade matemática, a meu ver, se evidencia aqui, porque demonstra que estávamos diante de uma organização criminosa de grande porte, milionária, com corrupção de servidores públicos, desafiando o Estado. Agora, o crime organizado pode desafiar o Estado, como pegar o PCC, como pegar uma milícia, se o Estado, ao reagir a esse aparelho criminoso, a essa indústria criminosa, está, por uma interpretação literal distorcida, proibido de fazer prorrogações nas escutas. Insisto, a liberdade de ir e vir, muito mais sagrada do que a intimidade, comporta a prisão preventiva, comporta a prisão cautelar, a prisão o processo penal aceita. Porque a escuta, que é muito menos, vai ter uma disciplina mais rígida do que as prisões. E digamos mais, no plano da proporcionalidade e da resposta adequada. O sistema processual penal admite que qualquer do povo expresse uma ordem de prisão em flagrante. O que é isso, senão a exata explicitação da resposta proporcional? Ninguém pode se arvorar de função de papel do Estado, mas a prisão em flagrante, o Código diz, qualquer do povo faça. Isso é a pronta resposta do Estado à criminalidade. Mas aqui, corremos o risco, por uma leitura gramatical equivocada, né? Ler uma conjunção como um numeral e imaginar que, uma vez comprovada, é apenas uma vez a possibilidade da prorrogação. Não é isso que entende o Ministério Público. Entende o Ministério Público que o sistema nosso de controle sobre as escutas é civilizado, atende o devido processo legal, é pleno de controles pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário, e não merece desconfiança no sistema jurídico brasileiro os juízes. Não há por que duvidarmos da honestidade de juízes, promotores e delegados no zelo pela intimidade nas comunicações. Proporcional é aquilo, ser proporcional é responder imediatamente e na exata proporção da agressão. Organizações criminosas, crimes permanentes, crimes em flagrante, crimes contemporâneos, não podem ser deles, não se pode declinar da escuta como um meio eficiente, se outro não houver, para que o Estado possa responsabilizar os faltosos. Não é possível que uma sociedade se sinta segura se o seu Estado, se o seu aparelho de segurança está impedido de fazer escutas em fatos que progridem, em fatos que evoluem, em revelações criminosas que são feitas ao curso da investigação, malgrado tenha um delegado, um sistema de justiça, um Ministério Público e um juiz, os 3, se debruçando responsavelmente sobre isso, com a tarefa de produzir verdade, não com a tarefa de produzir perseguição. Não estamos no estado de George Orwell. Não estamos no estado absoluto. E declinarmos aqui, encerrarmos, tirarmos da Constituição essa proibição que ela não contém, é retirarmos do Estado o seu dever para com a confiança
na paz social e no cumprimento das leis que o direito penal e a vida em sociedade exige e requer. Por isso entende o Ministério Público que deva ser, meu tempo encerra, que deva ser compreendido por essa Corte a possibilidade de que as autoridades judiciais possam prorrogar as escutas telefônicas de modo fundamentado, não sendo a gravidade do caso e a densidade da organização criminosa e a continuidade do crime um fator preponderante, e não apenas um mero fator temporal. Muitíssimo obrigado, senhor presidente.